Salve, salve, fiel! Chegamos, bora falar de Corinthians. E o Timão, hein? Quem será? Quem será? Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário. E a pergunta é: quem será? Bom, vamos esmiuçar essa situação do Corinthians e deixar claro que não tem nada decidido, inclusive da saída de Ramon Dias. Mas que a situação é complicada para o atual técnico do Corinthians. Isso, se você me perguntar, eu vou falar para você que sim. É sim. Bastante. Pera, deixa eu arrumar o chapéu aqui, gente. Deixa eu lá. Agora sim, né? Não ficou tão bom, mas tá bom. É extremamente complicado. Os resultados não acontecem, o time não joga o futebol que todos esperavam. Detalhe, não é que esperava-se o futebol. Já tinha esse futebol. Aonde está? É iminente que há alguma coisa acontecendo no vestiário do Corinthians. É fato. Por mais que neguem, falem que não, olha, tem. Tem algo acontecendo no vestiário do Corinthians. Tá? Isso precisa ser resolvido lá dentro o quanto antes. Se é por causa de camisa, se é por causa de. Não sei. Mas precisa ser resolvido. Que a história da camisa não caiu bem, não caiu, a gente sabe disso. Mas lá também tem muita gente adulta. São com homens de 28, 30, 31, 34 anos. Não com garotos de 10, 12, 13, 14 anos. Homens que ganham salários altíssimos. Que nós, seres mortais, normais, vamos viver 2 vidas para ganhar o mês que os caras ganham. Então, peraí. Tem que se conversar. Porque o maior prejudicado nisso, por enquanto, é a instituição, é o clube. Consequentemente, a torcida, que somos nós. Há um problema no vestiário, tem que ser resolvido. Se o Ramon não consegue resolver, nem o staff dele, aí fica difícil pro Ramon continuar. E os resultados têm que aparecer. Não adianta enfiar 5 num time menor e no jogo grande o time pipocar. Os números são a favor do Ramon. São a favores. Número de partidas, de vitórias, tal. O time vinha numa ascensão e agora está em declínio. Não vem o Ramon me falar agora que o time está em ascensão. O ano passado brigávamos para não cair. Esse ano estamos na reta final do Paulista. Desculpa, Ramon. Os últimos 2 anos que o Corinthians não chegou na reta final do Paulista, ele não cumpriu a obrigação dele, que é o mínimo que esperamos. É o mínimo. Para um time que custa 20 milhões por mês. Que precisa-se de reforços também é notório. O discurso do presidente do Corinthians, do Augusto Melo, presidente do Fabinho, o seu Ramon Dias, que não, porque sim, eu entendo que nossa janela foi. Tudo bem. Eu também acho que foi lá atrás a janela do Corinthians. Ninguém em sã consciência esperava o Corinthians contratar 10, 12 jogadores, Ramon. Augusto Melo e Fabinho. Mas pelo menos uns 4. 2 ou 3 chegassem em condições de ser titulares, principalmente nas laterais. E não ocorreu, veio um agora no final da janela. Temos a janela aí até 11 de abril. 10 de março, 11 de abril. Será que o Corinthians vai aproveitar essa janela? Já começou mal. Já perdeu o João Marcelo pro Atlético Mineiro. Será que se não olhar na Ponte Preta, São Bernardo, já disse isso várias vezes aqui, não vai encontrar ninguém? Eu acho que vai. Vamos pôr o pezinho no chão? Vamos pôr esse scout para trabalhar, Fabinho? Por favor. Porque daqui a pouco a gente vai começar a reclamar, vai começar a protestar, vamos falar que a gente é contra a gestão, que a gente quer atrapalhar. A gente não quer atrapalhar nada. Muito pelo contrário, se há uma pessoa que é paciente, sou eu. Sempre vem por o pró e o contra, mostrando para as pessoas as coisas certas também. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Esse é o meu ponto de vista. Então, sobre Ramon Dias.
Se ele acha que o time tá, que o elenco é muito bom, precisa de reforços, e depois começou a falar que precisa, tinha que ter falado isso lá atrás. Já começou errado, Ramon. Você vê essa público falando, precisamos de reforços, mas entendemos que a situação financeira do clube não é boa, e a gente vai ter que trabalhar em cima de nomes mais com custos menores, ou vamos tentar trazer, não sabemos se vamos conseguir. Legal. Mas a frase era outra, tanto sua quanto do Augusto quanto do Fabinho. O time é bom, tá tudo pronto, o elenco é ótimo, não precisa, se precisar a gente vai lá e traz. Então tragam. Palavra de vocês. Vamos falar agora sobre treinador. Ramon Dias está na corda bamba. Bamba, 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 bamba. Caso Ramon não vence o Santos convencendo e ao menos apresente contra o Barcelona de Guayaquil um futebol convincente, um futebol digno de Corinthians, se cair na Libertadores, mas cair em pé, fazendo 2-0, jogando muito, vai 3-1 e sei lá. Se classificar, ele tá tranquilo. Mas se não mostrar algo de novo desse Corinthians, o Corinthians voltar a ter repertório de jogadas e etc., a vida do Ramon no Corinthians, ela tá decretado o fim. Se ele perder do Santos e não se classificar contra o Santos, eu acho difícil o Corinthians demiti-lo, pelo que eu entendi. Logo na segunda-feira. Porque quarta tem jogo, gente. E ninguém vai assumir o Corinthians na quarta-feira. Nenhum treinador. Você pode contratar quem for. O cara não assume o quinta. Por que ele não vai querer iniciar a trajetória dele com um risco enorme de uma eliminação e de começar o trabalho dele já levando o peso da eliminação nas costas? Que é o que vai acontecer. Ele é o treinador. O Ramon já vai praticamente decretar a sua saída para um jogo que o Corinthians, apesar de ser quase impossível para muitos, difícil para nós, mas aqui é Corinthians, a gente vai acreditar até os 49 do segundo tempo. Até 55 do segundo tempo, se tiver acréscimo até lá. Tá? Então, o Ramon tá numa situação difícil e o Corinthians entra numa situação difícil. Se vence o Santos, vence bem, vai pro jogo de quarta-feira, não vai em parafuso. Se é eliminado, vai pro jogo de quarta-feira em parafuso. E com o treinador sabendo que a casa caiu. Aí realmente o frango azeda. Mas alguns candidatos surgem nesse momento, né? Nomes surgem no Parque São Jorge, alguns com força, outros com menos força, outros como especulação, outros como desejo, enfim. É o Parque São Jorge fervendo novamente nessa história de treinador. Meu Deus, até quando? Aí você olha e fala, poxa, e o dinheiro? E o dinheiro? Eu pensei a mesma coisa. Se começar pelo Luiz Castro, por exemplo, um treinador vai te custar uns 4 milhões por mês. Com a comissão técnica. Ele deve pedir uns 2,5 milhões, mais a comissão técnica dele. Corinthians tem condições de pagar 4 milhões para um treinador? Eu acho que não. Você não teria trazido o Pogba, que é jogador. Então não tem bala para pagar 4 pau para um treinador. Vendo por essa ótica, o Luiz Castro é carta fora do baralho. A não ser que o Corinthians agora reúna forças e condição financeira de bancar um treinador da estirpe, do preço, do custo do senhor Luiz Castro. Que, veja bem, gosta de trabalhar com base, gosta de revelar jogador, mas é um cara que se receber uma proposta maior, ele não pensa duas vezes não, ele vai embora. Será que aguenta a pressão aqui no Corinthians? Também tenho minhas dúvidas. Adenor Bach, nosso querido Tite. Tite, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, seria unanimidade. Seria. Conhece a casa, sabe o que é Corinthians, tem uma trajetória marcante, é o treinador mais vencedor da história em questão de títulos. Mas Adenor Bach tem um problema, né?
Não vou trabalhar esse ano, não é nada, não, o Corinthians me procurou, mas é que eu não vou trabalhar esse ano. 30 dias depois, pode me chamar de mentiroso se eu trabalhar aí. Aí o mentiroso foi trabalhar. Ficou sim clara o lado do Tite quando ele preferiu ver o Flamengo, elogiando a torcida do Flamengo, aquela coisa toda, pela questão financeira. Eu acho que caberia a Adenor Bach ter sido mais sincero com a Fiel. Torcida que abraçou, que sempre se mostrou apaixonada pelo treinador, sempre esteve ao seu lado. O clube que praticamente o levou para a seleção brasileira, foi o trabalho feito no Corinthians, foi onde ele encontrou essa força para chegar à seleção e disputar 2 Copas do Mundo. Mas não, ele preferiu usar essa frase depois e trabalhar no Flamengo e naufragou lá. Já vinha com a imagem riscada, arranhada da CBF. A CBF fez muito mal para Tite. O Tite deixou de ser o Adenor Bach para ser o Tite da CBF. Aceitou situações, convocou jogadores e você via que não tinha aquela alma igual existia no time do Corinthians. Talvez por isso, a seleção brasileira nas mãos de Tite naufragou. E ele chegou lá com quase 100% de aprovação. Mas essa frase, né, pegou mal entre nós, torcedores. Eu sou um. Se ele voltar, ele vai ter que provar muito. Muito. A gente pode brincar, o homem chegou, tal, vamos voltar a ser campeão do mundo, pelo histórico. Mas hoje aquela confiança, aquele amor, né? Aquela coisa de, pô, é o Tite, já não é igual. Claro que pesa os títulos que ele conquistou, a história, mas a virada de costas também é muito, muito, muito dolorosa. Que era um momento que o Corinthians precisava de alguém e ele virou as costas para aquele que mais o amou em toda a sua carreira. Então, Tite é um custo mais baixo que o Castro, ainda mais esse 8 em baixa que ele se encontra, mas tem essa questão. Eu acho que enfrentaria uma rejeição aí, ou pelo menos ele enfrentaria uma cobrança maior. Já não teria todo aquele carinho, aquela calma que a torcida tem com o Tite. Se o Tite pedisse 2, 3 meses, a torcida daria. Já não vai ter mais isso. Chegou aqui como qualquer um, tem que dar resultado amanhã. Então o Tite ele perdeu toda essa admiração, toda essa coisa que a torcida do Corinthians tinha com ele, né? Tite era especial. E quando você perde a referência da torcida, perde o amor, você perde o respeito do torcedor, para resgatar isso é difícil. E quando se transforma de traidor, de mentiroso, então aí a coisa complica. Então, Tite, eu acho que se fosse fazer uma corrida ao cargo de treinador do Corinthians, hoje o Tite seria o terceiro dos 3 que estão aí na capa, tirando o Ramon Dias. Estaria à frente do Ramon? Estaria. Hoje o Ramon empregado é a 4ª opção, devido a tudo que ocorreu e ele e o Emiliano não conseguem retomar o padrão Corinthians que eles haviam adquirido. Então o Tite tem essa questão. E aí vem um cara que eu acho que é só lorota, usou o Corinthians descaradamente para ir pro Flamengo. Ficou aquela coisa, hoje o Renato vai dizer sim ao Corinthians, tudo que ele pediu o Corinthians topou fazer na época do Ilho. E no fim ele disse não ao Corinthians e foi ao Flamengo. A filha dele ganhou engajamento nas redes sociais, enfim, ele surfou na onda. Para mim, é um treinador mediano, porque é um treinador que não consegue construir uma equipe do zero. Ele não consegue. Ele pode dar up, isso ele pode dar. Né, que ele é boleiro, ele é bom de conversa, ele sabe trocar ideia com os caras porque é balando da bola. Tô falando do Renato Gaúcho. Mas falar que ele é um técnico que vai chegar aqui e vai levar o Corinthians a ser campeão, eu duvido. Porque ele dizia o mesmo que se ele pegasse o time do Flamengo com 200 milhões, ele ganharia tudo. Não. Fala demais, fala muito na terceira pessoa, é sempre ele que sabe, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo outro, ninguém sabe nada. E eu acho que o Renato não daria certo aqui.
Eu espero que, se caso ele venha, dê certo. Por quê? Os resultados do Renato, as últimas campanhas do Renato Gaúcho, a do ano passado, por exemplo, ele ficou abaixo do Ramon Dias. Então, peraí, eu vou trazer um treinador que o ano passado ficou abaixo do que eu tenho aqui? Qual a perspectiva que eu tenho de melhora? Se ele ficou abaixo do outro. A campanha dele foi pior que a do meu atual treinador. Não tem lógica. E teve respeito com a Fiel? Não teve. Então aí eu vou ser sincero. Na corrida, ele pareceu o primeiro, né? Segundo estamos falando do Parque São Jorge aí, ele agrada muita gente. Nessa lista aqui, para mim, ele é o quarto. Aí eu subo o Ramon pro terceiro, na minha lista. Por que eu subo o Ramon pro terceiro? Porque o Ramon teve uma campanha melhor que a dele. Vamos falar só por números. E por que o Tite passaria a ser o primeiro pela questão financeira? E por que ele ultrapassaria o Renato? Porque aí eu sou mais o Tite. Os dois pisaram na bola com a gente, mas o Tite tem uma história aqui dentro. O Tite sabe que é Corinthians, o Tite não vai pipocar, ele não vai sentir a pressão do que é o Corinthians, ele já sabe que é Corinthians. Tá? Então, e o Tite, mal ou bem, ele sabe armar um time, nem que vamos jogar fechado, mas ele sabe armar. Já o Renato, essa é a minha opinião. Então são nomes que surgem e a qualquer momento isso pode implodir no Corinthians. Tudo depende do amanhã. Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário. Eu quero saber a sua opinião. Se você tivesse a caneta nas mãos do Corinthians para contratar um treinador, gente, não adianta colocar, eu traria o Castro se eu tivesse dinheiro. Não, isso aí é hipótese, né? Não, eu quero concreta a resposta, legal? Eu traria tal fulano. Lembre-se da situação como se encontra o clube. E se você optar pelo mais caro, como você buscaria alternativa para pagar esse aí? Bom, boa pergunta, né? Você demitiria o Ramon ou daria para ele até quarta-feira? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, que é muito importante, beleza? Tamo junto e vai Corinthians.